Indicadores de volatilidade. Neste vídeo irá aprender os diferentes tipos de indicadores de volatilidade, tais como o desvio padrão, envelopes de média móveis, as bandas Bollinger, a média de amplitude de variação, Average True Range. O que é a volatilidade? A volatilidade mede o tamanho e frequência das mudanças no preço de um ativo. É o ritmo em que se movem os preços e quanto balançam. Geralmente, as mudanças na volatilidade levam por vezes a alterações no preço. Quanto maior é a volatilidade, mais arriscado é o ativo. A volatilidade é medida pelo desvio padrão ou por outros indicadores técnicos. O desvio padrão é a ferramenta mais usada para medir a volatilidade. Mede a diferença entre o preço atual e o seu valor médio. Quanto mais alta a volatilidade, mais alto o desvio padrão. O desvio padrão é usado para medir a variação do preço de um ativo e, desta forma, o risco relacionado com este. Para calcular o desvio padrão, deve: primeiro, calcular a média móvel simples de um determinado período. O período usado por defeito é de 21 períodos. No entanto, no nosso exemplo usaremos uma média móvel de 3 períodos. Calculando a média de 3 preços de fecho de 75, 65 e 55, dá-nos uma média de 65. O segundo passo é determinar o desvio desta média em cada período. O nosso primeiro fecho é 75 menos 65, média igual a 10. O segundo, 65 menos 65, média igual a 0. E o terceiro ponto, 55 menos 65, média igual a menos 10. A seguir, somamos os quadrados de cada período de desvio. Menos 10 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, igual a 200. Dividimos esta soma pelo número de períodos usados, no nosso caso, 200 a dividir por 3. Finalmente, calculamos a raiz quadrada deste resultado e temos 8,16 como desvio padrão. O desvio padrão fornece uma estimativa dos movimentos esperados do preço e, portanto, o risco de um ativo. Os movimentos de preço acima do desvio padrão mostram uma força ou fraqueza acima da média. Estes movimentos são usados para localizar condições de preço sobrecomprado ou sobrevendido. Outro indicador de volatilidade são as bandas Bollinger. Este indicador de volatilidade tem o nome do seu criador, John Bollinger. Ele queria criar um canal de preço dinâmico que seguisse os movimentos de preço e procurasse a volatilidade ao mesmo tempo. Este indicador é feito de 3 bandas, onde na banda superior e na inferior estão traçados 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel. O desvio padrão mede a volatilidade, assim as bandas serão mais alargadas durante uma maior volatilidade e mais estreitas durante uma menor volatilidade. A banda do meio é a média móvel simples de 20 períodos. Na banda superior estão traçados 2 desvios padrões acima da média móvel simples de 20 períodos. Na banda inferior estão traçados 2 desvios padrões abaixo da média móvel simples de 20 períodos. A forma mais popular de usar as bandas Bollinger é a compressão. Quando o desvio padrão tem valores baixos, as bandas comprimem e aproximam-se, indicando uma baixa volatilidade. Baixa volatilidade cria alta volatilidade. Então, quando as bandas comprimem, estas dão um sinal que é esperado, um movimento amplo para cima ou para baixo. Um sinal em alta é dado assim que o corpo de uma das velas fecha acima da banda Bollinger superior. Um sinal em baixa é dado assim que o corpo de uma das velas fecha abaixo da banda Bollinger. Um dos sinais das bandas Bollinger é um fundo em W. Um fundo em W
forma-se numa tendência em baixa e indica uma inversão ascendente. Primeiro, um fundo é formado abaixo da banda inferior. Então existe um salto, bounce, em direção à banda do meio. Posteriormente, forma-se um novo fundo acima da faixa inferior. O padrão é confirmado após um movimento acima do último topo. Os topos em M formam-se numa tendência em alta e indicam uma inversão descendente. Inicialmente, um topo é formado acima da banda superior. Existe uma correção em direção à faixa do meio. Então, é formado um novo topo abaixo da banda superior. O padrão só é confirmado após um movimento abaixo do fundo anterior. As bandas Bollinger também mostram se os preços estão relativamente altos ou baixos. Alcançar a banda superior ou a inferior indica que o movimento é rebuscado e é esperada uma correção. Se após alcançar a banda superior, os preços cruzam abaixo da média de 20 períodos, a banda inferior torna-se o alvo. Se após alcançar a banda inferior, os preços cruzarem acima da média de 20 períodos, a banda superior torna-se o alvo. Acompanhar as bandas. Walking the bands. Durante uma tendência forte, os preços podem mover-se a par da banda superior ou inferior, com alguns toques, mas sem correção na direção oposta. A isto é chamado walking the bands. Preços fortes na tendência podem flutuar entre a banda superior, inferior e a média móvel de 20 períodos. Um cruzamento para lá da média móvel é um alerta para uma inversão de tendência na direção oposta. A média de amplitude de variação é outro indicador de volatilidade desenvolvido por J. Wells Wilder. Usar a fórmula de volatilidade baseada somente no intervalo máximo-mínimo não conseguirá captar a volatilidade das quebras de preço. Esta é a razão pela qual Wilder criou a média de amplitude de variação, para assim captar esta volatilidade em falta. A média de amplitude de variação não fornece uma indicação relativa à direção do preço, apenas volatilidade. A amplitude de variação é definida como o maior dos seguintes valores: mínimo atual menos fecho anterior, máximo atual menos fecho anterior, ou máximo atual menos mínimo atual. A média de amplitude de variação é uma média móvel de amplitude de variação para um espaço de tempo específico, geralmente 14 períodos. Valores altos da média de amplitude de variação podem avisar os negociadores sobre potenciais topos e fundos de mercado. Valores baixos da média de amplitude de variação também podem indicar mercados variáveis. Muitos negociadores usam a média de amplitude de variação como stop loss inicial. Uma inversão ascendente com um aumento na ATR mostra uma forte pressão de compra e reforça a inversão. Uma quebra no suporte descendente com um aumento na ATR mostra uma forte pressão de compra e reforça a quebra no suporte. No próximo vídeo iremos falar do movimento direcional médio. Obrigado por verem o vídeo.